satisfação que eu trago para vocês esse material. Espero que vocês façam bom uso disso, levem para a família de vocês, porque todo mundo tem pais, avós, tem alguém na família que você vê o tempo todo no celular, né? Que eles gostaram, todos nós gostamos, né? Os mais velhos gostam, os mais novos gostam e nós gostamos, só que a gente tem que estar um pouquinho alerta sobre tudo isso que está acontecendo e quais são os cuidados que a gente deve ter. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, que esse guia aqui é uma iniciativa do NIC-BR, é o NIC-BR que apoia esse projeto que a gente está fazendo, tá? E agora, eu vou falar rapidamente para vocês o que efetivamente esse material traz para a gente, tá? Primeiro, o que a gente faz no comecinho desse material? A gente traz uma provocação, que é o seguinte, né? Se você é da época em que existia a máquina de escrever, se você é da época em que o videogame da moda do seu filho era o Atari, esse guia foi feito para você. Esse público fez, obviamente, um curso de datilografia, ou usou a máquina de escrever, e aí se deparou com o quê? Meu Deus, agora eu tenho acesso à internet, eu tenho o mundo às minhas mãos, eu tenho computador, eu tenho impressora, ai, mas eu não quero, eu torci o nariz, eu não quero, não, estou resistente, mas chegou uma hora que não teve jeito, se rendeu. Então, esse guia foi focado justamente para essas pessoas. E o que a gente aborda aí nesse material? A gente tenta passar a imagem para eles, a associação com o mundo real, ou seja, a internet é uma terra de oportunidades, até como já foi dito aqui hoje. Ela traz uma série de oportunidades, mas ela reflete um pouco da nossa sociedade. Assim como a rua aqui na frente, uma praça pública. Se eu uso para o bem ou para o mal, né, o usuário quem faz uso dessa ferramenta é que efetivamente diz se ela está boa ou se ela está ruim. E aí o que a gente aborda, né? Tirando proveito aí da internet. Primeiro, a senha. Qual a associação que a gente faz? A senha é como se fosse a sua escova de dente, né? Teve uma pessoa que contribuiu com a gente nesse material, ela falou assim, eca, que nojo. Eu falei, é justamente isso. Quando você pensa em dividir sua senha com os outros, você tem que falar, eca, nem pensar. Porque a senha não é para ser compartilhada, seja ela de uma rede social, seja do celular, a senha é pessoal e intransferível. Por quê? Assim como eu escondo a minha senha lá do meu cartão bancário, do meu cartão, né, de débito do banco, eu também tenho que esconder minha senha do Facebook, eu também tenho que esconder a minha senha do celular. E aí, o que a gente fala também? A gente fala das configurações de privacidade, que já foi amplamente abordado aqui, mas a gente precisa levar para os nossos pais, para os nossos avós, para o nosso público de mais experiência. Por quê? Porque a configuração de privacidade se assemelha justamente à porta da nossa casa. Se eu quero minha porta trancadinha ali para ninguém entrar, eu tenho que configurar meu perfil de privacidade nas redes sociais, porque senão eu deixo ele aberto para qualquer um ver. E aí, será que efetivamente tudo aquilo que eu posto, eu quero que todo mundo veja, inclusive quem eu não conheço? Então, eles precisam estar atentos a isso. Será que vale a pena eu aceitar uma pessoa que eu não conheço como amigo numa rede social? Será ou não será? Então, a gente precisa trazer essa abordagem para esse público. Outra questão que a gente aborda é a exposição excessiva, né? Você mostra tudo para estranhos? A gente fazendo uma analogia. Será que quando eu estou no transporte público, eu falo para a pessoa onde é que eu moro? Será que se ele me perguntar, eu falo, meu endereço é esse? Não. A gente cresceu instruído a não falar com estranho, não passar informações para estranhos. Então, por que na internet eu não faço isso? O que a gente alerta, né? Primeiro, desconfie, não poste informações pessoais, como, por exemplo, local onde mora, escola dos netos, né, local onde o filho mora, as viagens frequentes, ou clube que você frequenta. Não aceite estranhos como amigos, a gente não sabe quem está do outro lado. Então, a mesma instrução que a gente passa, que a gente passa para as crianças e adolescentes, a gente tem que passar para o público de mais idade. E aí vem um pouquinho da discriminação na internet. Qual que é a abordagem aí que a gente traz nesse guia? Justamente o seguinte. Aquele pensamento de que, assim, eu não estou frente a frente com a pessoa que eu estou falando, então eu posso falar o que eu quiser. Porque a internet é uma terra sem lei, gente, não existe. Porque atacar a aparência física, a cor, a religião, a opção sexual, a intolerância, racismo e violência
pode ser caracterizado como crime e vai gerar aí o dever de indenizar, inclusive a infração. E se eu fui vítima? E se alguém proferiu um insulto contra mim ou denegriu minha imagem? Nós temos aí tanto a SaferNet, né, que pode ser objeto de denúncias, quanto humanizaredes.org.br. SaferNet aí aborda esse tema de uma forma excelente, eles podem receber aí, dar instruções relacionadas a isso. E o mais importante desse slide aí que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, alertar que o que se faz online gera consequências no mundo real. Às vezes a gente tem aquela falsa ilusão de que eu não estou frente a frente, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é verdade, porque gera. Inclusive, as leis, né, que foram promulgadas antes do início da internet, elas se aplicam hoje à internet. Então, a gente precisa efetivamente tomar cuidado em relação a isso.